Paz seja contigo. Estamos aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Online e é um prazer ter você comigo aqui neste dia de hoje. Seja bem-vindo, seja bem-vinda e que esta aula de hoje possa contribuir de alguma forma para o nosso crescimento e o nosso fortalecimento espiritual. Antes de nós orarmos e de iniciarmos a nossa aula, quero pedir a você que você se inscreva no canal, caso você ainda não tenha se inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber novas notificações, também deixa aí o seu joinha, dá aquela curtida e também faz um comentário, é muito importante o seu comentário. E quero pedir também que você indique este canal para pessoas da sua família, da sua igreja, para os seus amigos, pessoas que têm o desejo de conhecer mais da palavra de Deus. Combinado? Então vamos lá, iniciando a nossa aula de hoje. Pai querido e poderoso, queremos pedir que o Senhor venha nos abençoar. E através do Espírito Santo, que o Senhor nos dê toda a direção agora e nos capacite para que possamos juntos aprender mais profundamente a sua palavra e também nos faz sensíveis para que a sua palavra produza toda a mudança e toda a transformação necessária em nossas vidas. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então, nós estamos estudando a revista Discipulado. O tema da nossa revista é Portando uma Nova Identidade. Nós estamos na lição de número 7 e o tema da lição de número 7 é sobre a vingança e o amor. E nós, a semana passada, ou na aula anterior, melhor dizendo, estudamos a primeira parte dessa lição e hoje nós vamos concluir. Nós estamos usando como texto base o Evangelho de Mateus, capítulo 5, do versículo 36 ao versículo 48, que diz assim: Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. Se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem o publicano também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. E o nosso versículo de meditação, ele está em Romanos 12:17, que diz: A ninguém torneis, a ninguém devolveis, a ninguém pagueis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Muito bem. Se você não assistiu a aula anterior, é importante que você assista e ela está aí no canal, basta você buscar ali a aula anterior a esta, que é a primeira parte desta lição. Mas hoje nós vamos começar aqui, você que tem a revista, nós vamos começar da página 49, no tópico de número 2. Amar o próximo é amar a Deus. E o 2.1 diz assim: amai a vossos inimigos. Então diz assim a nossa leitura: Jesus tratou antes do tema da vingança justamente porque ele queria, na sequência, falar sobre amar os nossos inimigos. Então veja que ele tratou primeiro sobre a vingança, que nós já estudamos, e agora Jesus vai começar a nos ensinar a respeito de amar não só quem nos ama, mas amar os nossos inimigos. O interessante é que Jesus, ao citar o mandamento, amarás ao teu próximo, Mateus 5, versículo 43, que se encontra no Antigo Testamento justamente naquela passagem que também
condenava a vingança, Levíticos 19:18, acrescentou em seguida: e aborrecerás o teu inimigo, Mateus 5:43, o que não está escrito em parte alguma do Antigo Testamento. A razão para isso? Por que Jesus fez esse acréscimo? Foi um acidente? Foi um erro? Não, foi proposital. A razão para isso é que Jesus estava chamando a atenção dos seus discípulos para um acréscimo que os mestres judeus de seus dias haviam feito e que consideravam uma fiel interpretação do texto sagrado. Então veja que os líderes religiosos, por sua própria conta, acrescentavam coisas aos textos bíblicos de acordo com a sua interpretação ou com o seu interesse. Algo que acontece muito também nos dias de hoje, né? Nós temos que ser bastante cuidadosos, porque nós vemos muitas pessoas forçando interpretação de textos bíblicos para tentarem justificar suas ações, suas decisões, suas atitudes e suas escolhas. E aquilo que a palavra de Deus ensina, ela ensina de uma maneira muito clara, direta e objetiva. Mas continuando, segundo eles, o próximo que eles deveriam amar e do qual nunca deveriam se vingar era o seu próprio povo, os da sua religião, e não as pessoas de forma geral. Então eles queriam limitar a orientação da palavra de Deus para um grupo restrito de pessoas. É como se eu viesse aqui agora e dissesse para você: olha, nós temos que amar o próximo, mas o próximo é só o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, as pessoas da sua família e os irmãos da sua igreja. É como se eu quisesse dizer isso. E eles faziam desta forma. É verdade que há passagens no Antigo Testamento que até dá margem para essa interpretação, mas também é fato que não há nenhuma ordem explícita de odiar os inimigos no Antigo Testamento. Jesus, por sua vez, condena explicitamente esse acréscimo, afirmando que devemos sim amar os nossos inimigos, aqueles que nos maltratam e perseguem, sejam ou não do nosso povo, família, grupo ou fé. Então entenda que o que Jesus está ensinando é que o amar ao próximo, é um amor que deve ser oferecido e dado a todos, indistintamente. Lembre-se que o versículo, no meu entender, o versículo chave do Sermão da Montanha é Mateus 5:20, quando Jesus diz: se a vossa justiça não exceder, não ultrapassar, não for maior que a justiça dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. O tipo de justiça dos escribas e dos fariseus não tinha nenhum valor para Deus. E o Senhor, Jesus, está nos ensinando a viver de uma forma que a nossa justiça seja aprovada e agradável e aprovada aos olhos do Senhor nosso Deus. Continuando a nossa leitura, ainda na página 49, 2.2. Deus é compassivo com todos, e nós devemos ser como Ele. O próprio Deus, conforme frisa Jesus, mesmo condenando a impiedade, pela sua graça e misericórdia, concede sol e chuva para justos e injustos igualmente. Mateus 5:45. Ora, se somos filhos de Deus, se o amamos mesmo como nosso Pai e Senhor, nós devemos agir como Ele. Mateus 5:45. Ou seja, amar o próximo é amar a Deus. A palavra do Senhor diz: se eu digo que eu amo a Deus a quem eu não vejo, mas eu não amo o próximo que eu vejo, então eu sou um mentiroso. A prova do meu amor por Deus é quando eu amo o próximo, independente de quem seja o próximo. Você que tem a revista, página 50.3, buscando a perfeição de Cristo. A nossa justiça não deve ser igual à dos publicanos. Esse é um subtítulo: a nossa justiça não deve ser igual ao dos publicanos. Os publicanos eram os cobradores de impostos para o Império Romano.
Exatamente por sua função, mas não apenas por ela, pois costumavam ter também uma vida de devassidão, os publicanos eram considerados desprezíveis pela maioria dos judeus de sua época. Eles eram tidos como estando no patamar mais baixo da escala da iniquidade pelos judeus dos tempos de Jesus. Então vejam que eles consideravam os publicanos seres humanos da pior espécie, da pior categoria. Logo, Jesus afirma que se os escribas e os fariseus defendiam que deveriam odiar os nossos inimigos, eles estavam na prática defendendo uma ética em que nada se distanciava ou se diferenciava da ética dos publicanos. Lembra lá Mateus capítulo 5, versículo 46 e 47, que diz assim, pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? Então veja que esse grupo de pessoas que os judeus consideravam da pior espécie, da pior categoria, eles amavam as pessoas que amavam elas. E Jesus está dizendo, se vocês querem viver desta forma, só amar quem te ama, que diferença tem entre vocês e os publicanos que vocês consideram pessoas da pior espécie? E Jesus diz, e se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazei demais? Não fazem os publicanos também assim? Então os publicanos também saudavam os seus irmãos. Então eu saudar apenas os meus irmãos, eu amar só quem me ama, não me faz diferente dos publicanos. E os escribas e fariseus condenavam os publicanos, consideravam os publicanos como uma espécie de seres humanos da pior categoria, do nível mais baixo moralmente falando, mas eles tinham atitudes que eram semelhantes à dos publicanos. Em que eles estavam sendo diferentes? Em nada. E é sobre isso que Jesus vem falar com a gente aqui, nesse texto que nós estamos estudando. Então, voltando aqui, página 50, no meio aqui do ponto 3, ele diz assim, logo Jesus afirma que se os escribas e os fariseus defendiam que deveríamos odiar os nossos inimigos, eles estavam na prática defendendo uma ética que em nada se diferenciava da ética dos publicanos. Ou seja, a justiça dos escribas e fariseus era tão baixa, entenda isso, era tão baixa quanto a dos publicanos a quem desprezavam. A nossa justiça como filhos do reino deve exceder a de ambos. Tem que exceder a dos escribas, a dos fariseus e também a dos publicanos. Devemos seguir o padrão do nosso Pai, Mateus 5,48, que é o padrão de Cristo. Continuando aqui então a nossa leitura, ainda na página 50, 3.2, chamados para sermos perfeitos. Não somos perfeitos, você sabe disso, eu sei, nós não somos perfeitos, mas somos chamados para sermos perfeitos. Mateus 5,48. A vida cristã, essencialmente, nada mais é do que isso, um processo constante de aperfeiçoamento operado por Deus em nossas vidas pela ação do seu Espírito Santo, um processo diário de santificação. E o nosso modelo nesse processo, o nosso alvo, o nosso padrão é Cristo. Você pode ver isso em Romanos 8, 28, 29 e também em Efésios 4, do 12 ao 16. Busquemos, pois, a perfeição de Cristo. Eu gosto desta afirmação porque ela expressa duas grandes verdades. A primeira é que nós não somos perfeitos. Não somos, e nessa vida nós nunca seremos. Nós só vamos ser perfeitos quando nós formos transformados e entrarmos nos céus. Mas o fato de nós sermos falhos, o fato de não sermos perfeitos, não pode servir de desculpas, de justificativa para nós vivermos errado. Nós não podemos ser pessoas conformadas com o erro, apesar de errarmos. Nós não podemos
ser pessoas conformadas com a imperfeição, apesar de sermos imperfeitos. O nosso alvo é a perfeição. O nosso alvo é a santidade. O nosso alvo, o nosso objetivo, o nosso propósito é a santificação. E a gente olha para o alvo e a gente caminha em busca disso a cada dia. E a gente tem que permitir, eu e você, como servos e servas de Deus, mesmo sendo imperfeitos, nós temos que permitir que a palavra de Deus e o Espírito Santo agindo nas nossas vidas pela palavra, nós temos que permitir que eles nos transformem, nos fazendo cada dia melhores, mesmo que a gente não seja perfeito. Mas hoje eu tenho que ser melhor do que eu era ontem. E amanhã eu preciso ser melhor do que eu sou hoje. Mas para que eu possa ser melhor, para que você possa ser melhor, nós temos que estar abertos e desejosos, sedentos por mudança na nossa vida. Nós temos que aceitar que o Senhor, através da palavra, venha nos tratar, nos moldar e nos transformar. A gente não pode ser como o crente Gabriela que fala, eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou sempre assim, esse é meu jeito, eu sou desse jeito. Não, eu sou desse jeito, mas o Espírito Santo tem o poder de nos transformar. Permita que ele te transforme. Não se conforme com os erros na sua vida. Ainda que você erre, não se conforme e deseje mudar e busque em oração, busque na presença do Senhor a santificação, a transformação, a perfeição, porque essa é a vontade do Senhor. Então, repito, mesmo não sendo perfeitos, e nunca seremos, mas a perfeição tem que ser o nosso alvo, o nosso objetivo. A santificação tem que ser o nosso alvo, tem que ser o nosso objetivo. Para concluir a nossa aula, página 50. O padrão ético do cristão está bem acima do padrão ético do mundo. Repito, o padrão ético do cristão, ele tem que estar bem acima do padrão ético do mundo. Simplesmente esse padrão é o padrão de Deus. Logo, devemos honrar a Deus e nos tornar cada vez mais humildes, pelo fato de termos o compromisso de pregarmos e vivermos os valores divinos neste mundo tão corrompido. Cristo é o nosso modelo. Sigamos, pois, o seu exemplo. Amém? Que Deus abençoe você grandemente e até a próxima aula. Um grande abraço!